Este é o podcast do pastor Adriano Machado e o tema de hoje é procrastinação. Antes de nós avançarmos no tema, eu quero trazer para você de forma clara e objetiva qual é o conceito de procrastinação. Procrastinação, segundo o dicionário, é adiar, deixar para depois, para outro dia, protelar. Ou, no bom português, é empurrar com a barriga. E eu quero fazer com vocês aqui a diferenciação entre o procrastinador e o preguiçoso. Muitas pessoas pensam que procrastinar e ter preguiça é a mesma coisa. E a realidade é que são coisas distintas. O procrastinador, ele deixa para depois, mas por uma questão emocional. Como assim uma questão emocional? Porque, no fundo, ele pode pensar que é incapaz de executar determinada tarefa, ou que aquela tarefa está muito acima da sua condição, acima da sua habilidade. Então, a procrastinação é uma forma de fuga. Na realidade, o deixar para depois do procrastinador não é uma escolha, mas é um impulso, é um reflexo emocional. E normalmente o procrastinador tem o que a gente chama de mindset fixo. O que é um mindset fixo? É aquela pessoa que entende que as coisas são como são e é difícil mudar. No fundo, elas têm medo de falhar. Elas têm uma insegurança. Elas têm uma autossabotagem. E isso pode estar diretamente ligado a experiências negativas que ela viveu na sua vida, a bloqueios que ela teve. E na realidade o procrastinador ele tem sim uma ambição, mas às vezes o que falta é uma clareza para ele. O preguiçoso em si, ele adia as coisas, mas não é porque ele está fugindo de alguma coisa, ele está fugindo do trabalho, porque ele não sofre angústia, ele não sofre cobrança, ele não faz porque realmente ele não quer, ele vai deixar para fazer quando ele bem entender que precisa ser feito. E isso pode mostrar para nós também lá no fundo uma falta de objetivo, uma falta de ambição. E o preguiçoso, ele não adia as coisas de forma específica, ele adia tudo. É tudo sempre para depois. Ao contrário, por exemplo, do procrastinador. E eu quero dar um exemplo para vocês que eu vivi num tempo de faculdade. Tinha colegas meus que tinham simplesmente pânico de apresentar trabalho. Então, quando tinha aquelas apresentações de grupo, eles sempre pediam para ficar no último grupo que iria apresentar os trabalhos. Por quê? Para tentar protelar, para tentar empurrar com a barriga, porque aquilo ia colocar eles numa zona de desconforto, colocar eles numa zona que poderia expô-los a um determinado constrangimento ou colocá-los de frente com aquilo que eles temem, né? Que é uma incapacidade de executar aquela tarefa, no caso, de apresentar o trabalho. Mas o que diz a Bíblia a respeito disso? Esse é um ponto importante. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E também tem aqui, eu selecionei para vocês algumas palavras
de um pastor chamado Joey. E ele fala algo bem interessante sobre procrastinação. Preste atenção. Ele diz o seguinte: procrastinar é um pecado feio, que nos afasta de envolver-se e desfrutar dos dons e responsabilidades que Deus nos dá. Ele, ou a procrastinação, nos diz que nós podemos brincar com os nossos filhos outra hora, levar a nossa esposa para sair no mês seguinte, ou terminar aquele projeto em algum outro momento, para frente, porque afinal Deus nos deu um futuro. E é desse jeito, é desta forma que nós fugimos das coisas que Deus nos chamou para fazer hoje. E por isso eu quero dar para vocês 5 dicas, 5 orientações para conseguir superar a procrastinação. A primeira delas é usar a regra dos 5 segundos. Isso aí mesmo, a regra dos 5 segundos. O que significa a regra dos 5 segundos? Significa que quando você pensa em fazer alguma coisa, você faz o mais rápido possível, dentro desses 5 segundos. Por exemplo, você precisa falar com alguém, perguntar simplesmente como ela está. Você, no mesmo instante que pensou, pegue o seu telefone, entre no WhatsApp e mande a mensagem. É assim que deve funcionar. Porque às vezes a gente acha que procrastinação está ligada a grandes decisões. Não, começa pelas básicas. Até mesmo com a decisão de levantar da cama. Quantas vezes as pessoas demoram vários minutos, muitas pessoas até horas para levantar da cama. Elas ficam procrastinando, só mais um pouquinho, depois. E não tomam atitude. Então a regra de 5 segundos serve para isso. Para que você não tenha tempo de racionalizar a decisão. Você pega e faz. Por quê? Porque precisa ser feito. Voltando ao exemplo ali da ligação, é muito simples. Tem pessoas que dizem assim: faz muito tempo que eu não ligo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, ou para o meu amigo, para minha amiga. Mas é simples, basta você pegar o telefone e fazer, e ligar e mandar mensagem. Ok? Depois, em segundo lugar, eu dou a sugestão da regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? Significa que você vai incorporando hábitos. Você não vai, por exemplo, aprender a ler a Bíblia, já que nós estamos falando também na questão espiritual, durante 1 hora. Você tem que implantar isso no seu dia a dia, estabelecer uma rotina para você. Então você faz tudo por 2 minutos. Lê a Bíblia por 2 minutos, faz uma oração por 2 minutos, lê um livro por 2 minutos, faça, uma atividade física por 2 minutos. Você precisa ter um início. E depois que isso vira um hábito, já vai ficar bem mais fácil. Terceira dica: concentre o seu tempo e a sua energia no que está ligado ao seu propósito. Então, nos dias de hoje, nós temos muitas distrações. Distração é o que não nos falta. Às vezes você pega o seu celular e vai dar uma olhadinha nas redes sociais. E quando vê, já passou horas e horas e horas. E você não produziu. Assim pode ser, com a TV, com videogame, com alguma outra coisa. Não significa que você vá ser uma pessoa robótica. Só faz aquilo que está diretamente ligado ao seu propósito. Não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa ter a disciplina de se manter focado e não fazer da exceção uma regra, ok? Quarta dica que eu dou para vocês é: se for necessário, ajuste o curso. O que isso significa, né? Significa que muitas vezes a pessoa está fazendo as coisas bem certinhas, está tudo indo conforme o programado, conforme o combinado. Ela está decolando, ela está destravando, ela está se soltando, né? Mas aí ela acabou pisando na bola e acaba desistindo de tudo. Não, pisou na bola, volta para a linha de novo. Um exemplo clássico que eu dou sempre é da questão da dieta. A pessoa ali está fazendo uma reeducação alimentar e aí um dia ela pisou na bola, comeu o que não devia. Ela falou: o que é? Já que eu pisei na bola, agora azar, vou continuar metendo o pé na jaca. Não,
volta para o curso, tá ok? E quinta e última dica que eu dou para vocês é: foque no resultado e não no processo. A maior dificuldade das pessoas se manterem disciplinadas e se lançarem para o desafio de romper, enfim, é que elas focam no processo e não no resultado. Ou seja, elas focam no hoje, na dificuldade que ela vai ter para fazer aquilo ali, quando na realidade ela deveria estar focada exclusivamente no resultado, porque o resultado é o que interessa. Depois que você tiver o seu resultado, você vai olhar para trás e vai dizer que de fato valeu a pena. Então, não importa se você vai aplicar isso para a sua vida profissional, para a sua vida empresarial ou para a sua vida ministerial. Você sabe o que precisa ser feito e você, através dessa palavra, através de uma oração, pode ser desbloqueado, ser ativado para coisas maiores. Espero ter ajudado você e nos encontramos no próximo podcast. Um grande abraço e que Deus abençoe você.